Futebol na Canela 2. Panathinaikos Futebol Clube classificado para a última fase de playoffs da Europa League. Daniel Mantini bota lá dentro para fazer 4-3. Para garantir a classificação, o futebol grego segue vivo na Europa League. O Shakhtar vai ter que jogar a Conference. Thiago Lopes de Faria passa o Panathinaikos, passa a equipe de Atenas. E o Panathinaikos tem o sonho de chegar à fase de liga da UEFA Europa League vivo, TLF. Para encarar o Aberdeen. Primeiro jogo em Atenas, segundo jogo em Aberdeen. Os jogadores do Shakhtar vão lá aplaudir o torcedor ucraniano que se faz presente em Cracóvia. Agora, infelizmente, para essa torcida vai restar a UEFA Conference League. Já já eu confirmo o adversário do Shakhtar, meu caro Taylor. Aí no detalhe a transmissão mostra mais uma vez o Daniel Mancini enchendo o pé. A bola pegando no travessão, no canto esquerdo, no extremo canto esquerdo da trave, morrendo lá dentro para fazer o quarto gol. O gol que classifica o Panathinaikos para a próxima fase da UEFA Europa League. 4-3, o Panathinaikos está na próxima fase, está no último estágio, na última fase antes da fase de liga da UEFA Europa League. O Shakhtar Donetsk vai jogar a Conference League, vai jogar a fase de playoffs da Conference antes de chegar à fase de liga da Conference. Chama, falou, TLF. O Shakhtar pega o Servette da Suíça pela Conference, enquanto o Panathinaikos encara o Aberdeen. Tá aí então, Panathinaikos e Aberdeen na última fase da Europa League e na última fase da Conference League tem um jogão entre Servette e a equipe do Shakhtar Donetsk. Thiago Caetano, final de jogo por aqui. 0-0 amarrado, que teimoso de sair do placar. Nenhum momento saiu, aliás, né? E tivemos aí a classificação do Panathinaikos decidida na disputa de penais, o Caetano. E mais uma vez o destaque fica para o Dragovski, né? Goleiro do Panathinaikos, que já foi... Ele contra o Rangers, ele já tinha feito um grande duelo. E agora, tendo o destaque da classificação, nos pênaltis ali, foi absurdo. Acertando a maioria dos cantos, né? A maioria das vezes ele acertou o lado. E também fazendo as defesas importantes. Então, grande destaque do goleiro do Panathinaikos. O Shakhtar, infelizmente, fica no meio do caminho. A expulsão no final da partida acabou tendo impacto. Poderia ter sido diferente, ninguém vai saber. Mas não, o fato é que o Panathinaikos está na próxima fase e agora tem um duelo importantíssimo aí para decidir seu futuro na competição, Taylor. Então repete para mim, o Dragovski é gostoso demais! Que homem delicioso! Que homem foda! Calma. Não precisa palavrão. Mas enfim, Leandro Correia, sua visão do jogo é a classificação da equipe do Panathinaikos para a última fase da UEFA Europa League. Antes da fase de liga, claro. Uma classificação que teve sua justiça por conta da maneira, né, como o Panathinaikos soube se defender e soube ser resiliente, só que quando também teve que mostrar mais ofensividade, não foi eficaz. É aquilo, né? É a classificação culposa do Panathinaikos, né? Quando não há intenção de passar, porque foram, aí como diria o Taylor, 150 minutos de 2 duelos muito Você abaixo. não perdoa, né? Eu tô cheio de traíra, vou te contar, hein? Você defendeu o cara, Taylor. Você falou, pô, a transmissão sem o Leandro não é a mesma coisa. Aí, ó, chuta. Não, mas brincadeira à parte... Olha o monstro que você criou. Mas brincadeira à parte, foram 210 minutos. Fora os acréscimos de 2 partidas bem ruins, né? O Caetano foi muito feliz quando ele citou isso, porque quando, principalmente quando eu fui ali analisar todos os duelos possíveis da Europa League, sem dúvidas alguma, esse era o mais interessante.
pelo fato de ter brasileiro de ambos os lados, pelo fato tanto do Rui Vitória e do Arda Turan, né, serem conhecidos muito mais por um jogo ofensivo do que defensivo, né? O Rui Vitória é um pouco mais neutro, mas o Arda Turan se destaca e já é conhecido até no mercado europeu por ser um técnico com ideias muito mais para frente do que ideias mais burocráticas, só que não vimos isso. É só vermos o número de finalizações certas em ambos os jogos. Não passou de 10, se juntarmos a ida e a volta. Então, é aquilo. Qualquer um que se classificasse teria a sua justiça, mas ao mesmo tempo é o Panathinaikos que, com o futebol abaixo, vai encarar o Aberdeen. O Aberdeen é complicado, né, você confiar em equipes escocesas, não sendo o Celtic, não sendo o Rangers, que já são equipes que muitas vezes flertam ali, mesmo com favoritismo e não classificações. Só que se o Panathinaikos mantiver esse nível de atuação, tem condições claras de ser eliminado e aí até de causar uma surpresa porque ele chega como favorito. Pelo lado do Shakhtar, é o copo meio cheio, meio vazio. A Europa League, caso chegasse à fase de liga, o Shakhtar não seria protagonista, mas financeiramente é mais rentável. Você ganha mais dinheiro participando e entendendo do nível da Liga Europa, que não é baixo, mas também ao mesmo tempo não é de Liga dos Campeões, para mim o teto do Shakhtar seria oitavas ou no máximo quartas, mas assim, com muito esforço. Na Conference League muda. Na Conference League, consequentemente, o representante inglês é o grande favorito e o representante espanhol também chega ali com o segundo favoritismo. Só que sabemos que dá para os outros mercados pensar em título, né? Recentemente tivemos o Olympiacos, também tem que se destacar qual será o representante italiano, que também pode ser ali uma equipe que possa fazer uma grande campanha, né, como ocorreu recentemente com a Fiorentina, aí chegando em 2 finais. Só que mesmo tendo o inglês, o espanhol e o italiano, que normalmente chegam em semifinais e até mesmo em finais, o Shakhtar tem mais chances de título na Conference do que na Liga Europa. Então é aquilo, é um copo meio cheio, meio vazio. Tá certo que ele ainda não garantiu essa vaga, vai ter que vencer aí o seu duelo posterior. Mas para o torcedor do Shakhtar, que obviamente está triste neste instante, cabe a ele, né, ou focar realmente na tristeza por ter sido eliminado dessa forma impactante, com seus principais atletas perdendo pênaltis, inclusive o Cauã Elias, ou também, de certa forma, aumentar um pouco a esperança de entender que na Conference muda um pouco o status. Na Liga Europa, o Shakhtar seria franco atirador, não entraria como um dos favoritos. Na Conference, não. Da Conference, se puxar aí caso o Shakhtar se classifique, se você puxar os 5 favoritos, talvez o Shakhtar esteja entre eles, porque é um time que pode se surpreender e convenhamos, né, o nível da Conference é muito baixo e talvez só o time titular do Shakhtar, não necessariamente para a necessidade do elenco participando muito, só os titulares conseguem aí fazer uma campanha tranquila e quem sabe chegar com facilidade às fases finais, e aí quando enfrentar equipes mais fortes, aí pode sim surpreender. Então, o Taylor, é a linha tênue dessa eliminação do Shakhtar, e por outro lado, para a equipe grega, é tomar mais atenção, é melhorar esse nível, porque caso mantenha as atuações contra a equipe ucraniana diante da equipe escocesa, é o Panathinaikos que pode estar aí na Conference. Exatamente, né? Exatamente. E nessa temporada ainda não estão definidos, ainda não está definida a tabela da Liga Conferência como um todo, né? Mas já temos aí os jogos acontecendo por volta da Conference League, né? Eu estou só buscando aqui as qualificatórias aqui para ver aqui como é que quem já está realmente carimbado, quem já está classificado lá na Conference League. Enquanto isso, já chamo ele, Thiago Lopes de Faria, para trazer os resultados dos demais jogos da Europa League e até da Conference, se der tempo. Com você, Thiago Lopes de Faria. Muito bem, Taylor. Nós estamos em alguns jogos que vão para a prorrogação, tanto pela Europa League quanto pela Conference League, mas os classificados: Campos 1, Riga 0. Classificado Campos. Midland 2, Fredrikstad 0. Classificado Midland. Brand 0, Haken 1.
Branco classificado. Noah 0, Lincoln 0 nos pênaltis, avança o Lincoln. Wolfsberg 0, Paok 1 na prorrogação, avança o Paok. Breidablik 1, Zirginski 2, avança o Zirginski. Drita 1, Steaua Bucareste 3, avança o Steaua. O Trash 2, Servette 1, avança o Trash. Maccabi Tel Aviv 3, Aron Spartans 1, avança o Maccabi. O nosso jogo 0-0 nos pênaltis, 4-3 Panathinaikos. Braga 2, Cluj 0, avança o Braga. Legia Varsóvia 2, AEK Larnaca 1. Acabou agora esse jogo. Jogos encerrados então. Avança o AEK Larnaca. Na Conference avançaram Lausanne, Sparta Praga, Levski Sofia, Differdange, Anderlecht, Győri da Hungria, Rosenborg, Omonia Nicósia, Policia Zitomir da Ucrânia, Arda Kardazali da Bulgária, Riga da Letônia, que é o Riga FC, tá? Não é o RFS, que estava na Europa League. Brondby da Dinamarca, Zelkmar, AEK Atenas na prorrogação, bate o Aris Limassol, 3-1. Besiktas, Rakol da Polônia, Neman Grodino nos pênaltis, passou pelo Klaksvik. Celje cai para o Lugano, mas avança, perdeu 4-2, mas avançou. Jagiellonia da Polônia. Nós estamos na prorrogação para Spartak Narva 4, Universitat Craiova 3. Estamos na prorrogação para Dundee United 2, Rapid Viena 2. Estamos na prorrogação para Dinamo Tirana 1, Hajduk Split 1. O Linfield avançou, o Baník Ostrava tirou o Áustria Viena. Surpresa aí o time da República Tcheca. Ignatia 2, Olimpija 2, está indo para a prorrogação. O Partizan acaba de marcar o terceiro gol. E Berna 1, Partizan 3, está indo para a prorrogação, o Partizan está com 10. Santa Clara eliminou o Larne, Shamrock Rovers eliminou o Balkan e o Viturs Aquaviva de San Marino eliminou o campeão da Moldávia, o Milsami. Tinha perdido 2-1 na Moldávia e meteu 3-0 lá em San Marino, impressionante. Essa aqui é uma das maiores zebras da história do futebol mundial. Depois de Corinthians 2, Palmeiras 0 no Allianz Parque há 2 semanas. Besta é quem acha que o futebol de San Marino está morto. O futebol de San Marino está ressurgindo, senhoras e senhores. Toda vitória tem que ser celebrada do futebol de San Marino. Enfim, e respondendo a sua pergunta, o Leandro Corrêa, vamos aos principais favoritos ao título da Conference, junto com o Shakhtar, caso o Shakhtar passe do Servette. Temos Crystal Palace, AZ Alkmaar, Fiorentina, Raio Vallecano, Besiktas e o PAOK. São os times que... E o Braga também. O Braga também, caso caia, né, da UEFA Europa League, o PAOK também se cair da Europa League. Mas temos aí esses favoritos. AZ Alkmaar, Fiorentina, Raio Vallecano, Besiktas e o Crystal Palace, se não tiver nenhuma mudança jurídica dentro da Inglaterra para reverter, ou até mesmo dentro do cenário europeu para reverter a situação do Crystal Palace e o Crystal Palace voltar a jogar a Europa League, que é algo de direito, de fato de direito, que o Crystal Palace deveria jogar, mas por causa do título sob a gestão John Textor, sob a gestão Eagle Holding, o Crystal Palace não está impedido pela UEFA de jogar a UEFA Europa League e foi, entre aspas, rebaixado para a Conference, porque o Lyon também vai jogar a UEFA Europa League. Tá aí então os favoritos, o Leandro Corrêa da Conference. Ainda dá para o Shakhtar ser o favoritaço, o franco favorito para essa Conference, com esses candidatos ao título? Ele não é o principal, mas dá para pensar em título. É o que eu citei. Economicamente, nem se discute. Para o Shakhtar era muito pior estar na Conference do que na Europa League. Para o Shakhtar, financeiramente, estar nas quartas da Europa League ou chegar numa final de Conference e não vencer, eu tenho certeza que a diretoria preferia as quartas da Europa League. Só para termos uma ideia da diferença financeira,
Se o Shakhtar chegasse em umas quartas de Europa League e numa final de Conference não vencer, porque também, né, não vou ser maluco aqui de falar que as quartas da Liga Europa seria melhor que um título de Conference, não é isso. Mas vamos supor que o Shakhtar chegasse numa final e disputasse as quartas. A diferença é de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros para o Shakhtar, ainda mais nessa guerra interminável entre Ucrânia e Rússia, onde o Shakhtar ainda sofre diversas sequelas, inclusive de não poder jogar em seu estádio e tudo mais, né, de não jogar no seu ambiente mais favorável, o 30 milhões de euros são muito significativos, ainda mais para o Shakhtar, que continua ativo no mercado, tirando talentos do Brasil, tirando talentos de mercado do leste europeu. Então, entendendo isso, o Shakhtar entra na Conference com aquele desânimo. Porém, eu acho que dá sim para pensar em título. É aquilo, né? Se o Olympiacos recentemente conseguiu, e pega o nível do Olympiacos para o nível do Shakhtar, e pega o nível de enfrentamento que o Olympiacos teve para o nível de enfrentamento que o Shakhtar pode ter. São muito semelhantes. E tem o fator de que nessa temporada da Conference não teremos um bicho papão. Tivemos isso na temporada passada. A temporada passada, o Chelsea ele já entra campeão. E ainda teve ali, né, um sofrimento na final contra o Betis, mas se pegarmos a campanha do Chelsea do primeiro jogo até contra o Betis, que foi a final, o Chelsea passou o carro. E essa temporada eu não vejo nenhum fazendo isso. Nem os representantes das principais ligas, né? Alemanha, Espanha, Itália e até mesmo ali a própria Inglaterra. Então, eu entendo que o Shakhtar pode sim conseguir o título. Não é o favorito, não está entre os 3 principais favoritos, mas se puxar um top 5, o Shakhtar ele pode estar. Só que é óbvio, precisa melhorar o nível, né? O Arda Turan, ele vem sendo, né, criticado, né? Até para estudar para esse jogo, eu verifiquei ali, né, as últimas repercussões da imprensa ucraniana, e apesar dele ser visto como um cara com um modelo de jogo que o Shakhtar precisa, que é o modelo ofensivo, ele ainda tem muitas inseguranças, né, por parte não só da torcida, mas também da imprensa, por ser um cara que ele está, né, no estágio inicial de carreira, é tratado, né, como uma, entre aspas, promessa, e o Shakhtar, que já é campeão de Europa League, já tem, né, uma notoriedade nesse século em competições europeias, muito se fala que o Shakhtar precisaria de um cara com mais renome, mas mantendo a ideologia do clube, né? Então, é aquilo, se o Shakhtar jogar o que pode surpreender. Agora, se oscilar como vem acontecendo, aí fica difícil sustentar esse favoritismo, mas fazendo essa previsão no dia 14 de agosto de 2025, Taylor, eu coloco sim o Shakhtar entre os 5 times mais plausíveis de pensarmos em um título de Conference, caso, óbvio, se classifique, porque ele ainda terá 2 partidas. Isso, então. Vamos então para... antes tem gol, informação com o TLF. É gol do Hibernian. 2 para o Hibernian, 3 para o Partizan. 1-0 Hibernian na prorrogação. E o Dinamo Tirana abre o placar contra o Hajduk Split. 1 para o Dinamo, 0 para o Hajduk na prorrogação também. E o Egnatia toma o gol do Olimpija. Prorrogação também. Egnatia 0, Olimpija 1. Pau cantando nas prorrogações, Taylor Leão. É isso. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos para a escolha do melhor, do pior em campo e da nota da arbitragem. Vamos então à escolha do pior em campo nesse momento com a equipe Futebol na Canela. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pior em campo para você, Leandro Correia. TT, um jogo muito ruim do brasileiro. Inclusive, é um atleta que ainda atrai muito, né, o mercado aqui nacional. O Corinthians, recentemente, o Atlético Paranaense, ano passado, ficou muito perto de contratar ele. O próprio São Paulo já sondou, o Santos, enfim, tá aqui para fazer uma tier list da quantidade de clubes que buscam o TT.
E ele não vem em um nível muito bom nos últimos anos, né? O TT, muitos ainda têm aquela imagem daquele jogador prodígio do Shakhtar e tudo, mas já há algum tempo ele não é esse cara. Por mais que tenha também recentemente passado pela Premier League. E dentro dessa oscilação recente, mais um jogo ruim. Então, para mim, TT... E outra, Taylor, se você falou o nome dele 3 vezes durante a transmissão, foi muito. É verdade. Para você, Thiago Caetano. O TT foi muito mal, mas eu vou voltar no Cauã Elias. Acho que não foi o jogador que se espera do Shakhtar. Hoje tinha uma função muito específica e tinha que participar muito, até porque tinha um adversário pregado lá atrás, então ele ser esse cara para tentar prender essa bola na área, para tentar fazer algo diferente, e não conseguiu entregar. Então ficou o atacante do Shakhtar. É isso, tá aí. Cauã Elias, então, pior em campo para você, o Caetano. TLF, para você, o pior em campo. Em campo, o TT. Mas o que o Arda Turan fez com o Shakhtar é brincadeira. Ele mudou demais o time do meio para frente. Nós temos uma informação que o Eginaldo era dúvida, o Kevin nem foi relacionado, Sudakov, Pedrinho... O Kevin tá sendo vendido, né? Ele pediu pra não ser... Mas ele ainda é jogador, né? Esse é o problema. Tá numa competição que gera lucro, né? Não, mas ele pediu pra não ser relacionado porque ele tá fechando com o Fulham. Então aí não é culpa do treinador, né? Porque sem dúvida alguma, ele seria titular desse time. E ele é o melhor jogador da equipe. Então, mas ele pediu pra não ser relacionado, então aí não tem muito o que fazer, né? Então, mas aí é a questão diretiva, né? Se a direção aceitou, não vou pôr em campo. Mas eu acho que do meio pra frente foi muito mal. Ficou escancarado que o Cauã Elias e o Neverton não estão na altura do Kevin, do Eginaldo. O Sudakov, inexplicável, também não entrou. Fora de campo foi muito mal o Arda Turan, mas dentro de campo acho que o TT disparado foi o pior mesmo. É isso, né? O TT foi o pior em campo. E agora vamos para minha votação, né? Minha votação, para mim, o meu voto fica também pro TT. Eu acho que passou muito em branco, realmente. Fez uma partida muito abaixo do esperado. E agora vamos à escalação do melhor em campo. Sim. Só lembrar que o Maximovic também, péssimo. Você falou dele só numa confusão, né? Péssima partida do Maximovic. Exatamente, né? O Maximovic também muito mal na partida. E agora vamos ao melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Melhor em campo para você, Thiago Caetano. Dragovski, goleiro do Panathinaikos, também já foi destaque na época de Europa League e também nesses 2 confrontos, grande goleiro, fica com o goleiro do Panathinaikos. Dragovski, melhor em campo para o Thiago Caetano. Thiago Lopes de Faria, para você, o melhor em campo. Também, Dragovski, muito bem nos pênaltis durante o jogo, goleiro seguríssimo. O Alisson pode pegar, embora o Alisson acertou todos os cantos na Supercopa, né? Mas o Alisson pode pegar umas aulas com o Dragovski, porque o Dragovski me parece que estudou o batedor, né? O Alisson, engraçado isso, né? Vou falar rapidinho. O Tafarel saiu do Liverpool e o Alisson, domingo, na decisão por pênaltis, ele foi igual o Tafarel ia. Esperava o batedor definir o canto, o cara que batesse mal ele pegava, como ele pegou, né? Eu não lembrava de um pênalti defendido pelo Alisson e domingo ele pegou. Mas o Dragovski, velho, brincadeira. Espetacular a envergadura dele para pênaltis. É um paredão, assusta todo mundo, baita goleiro. Realmente, o grande goleiro, realmente. Para você, o melhor em campo, Leandro Correia. Dragovski, muito bem. Hoje, não só hoje, né? É um goleiro de um bom nível, 27 anos. Ainda atrai o mercado mais fluente na Europa. Ele já esteve ali no radar de clubes italianos, né, de médio porte, o Genoa,
já chegou a oferecer proposta. E aquilo, né? Muitas vezes o atleta opta por um grande clube em um determinado país do que em um clube de menor propensão em outro, né? O Dragovski, mesmo tendo tido ali interesses recentes, não apenas nessa temporada, né? Em outras, ele aí está no Panathinaikos e hoje foi muito bem. É aquilo, né? Se o ataque e o sistema ofensivo não funcionou, o que funcionou bastante para o time grego foi a defesa liderada pelo seu goleiro Dragovski. É isso, exatamente. Para mim também fica pro o Dragovski melhor em campo, também destaque para mais essa grande partida. E bom, para mim fica aí então também pro Dragovski o melhor em campo. Thiago Lopes de Faria, muito obrigado pela grande participação e seu destaque final. Valeu, meu menino. Um abraço. Amanhã, 10 da manhã, a gente se encontra no Planeta Bola e com todas as definições de fato de Europa League e Conference. Claro, vamos falar da Champions e da Premier League que começa amanhã. É isso. Muito obrigado, TLF. Thiago Caetano, obrigado pela grande participação e o seu destaque final. Meu destaque final fica pro senhor, que só vota no que o TLF vota. O senhor não é um canalha, você só vota no que você malvado vota, você vota igual a ele. E o dia que a gente pediu pra você votar antes dele, você votou no Barcolá. Então fica com Deus, meu querido. Boa noite. Engraçado. Quem votou no TT primeiro foi o Leandro. Quem votou do Dragovski foi o Caetano. Então, se você seguiu alguém, foi o Leandro e foi o Caetano, né, Taylor? Não, mas você seguiu o Leandro e ele votou em que você votasse. Se você tivesse votado hoje no Barcolá, você ia votar no Barcolá também. Mas agora, tirando a brincadeira, foi um prazer estar ao seu lado, do TLF, do Leandro. Muito bom ter você de volta, Leandro. Espero mais regularidade da sua parte, por favor. E o jogo começa 45 minutos antes da hora que você chegou, só para dar essa alfinetada no senhor. Mas é muito bom ter você de volta. Bom descanso a todos e meu destaque agora para fechar é amanhã o início da Premier League. 38 rodadas na Rádio Futebol na Canela. O TLF falou que pelo menos um jogo por rodada vai ser com a nossa equipe. Abraço. É isso, muito obrigado, Thiago Caetano. Leandro Correia, muito obrigado pela grande participação e seu destaque final. Primeiramente, satisfação imensa estar de volta à casa da FMC. Obrigado pela oportunidade, TLF. Satisfação imensa, Taylor. Também ao Caetano. Realmente hoje, né, a agenda não ajudou muito, mas Rui Vitória e Arda Turan, sabendo disso, fizeram com que suas equipes não fizessem gols, e aí a compensação veio na prorrogação e nas penalidades. Mas brincadeira à parte, satisfação imensa, pessoal. Estarei mais regular aí, pelo menos uma vez aí por semana, para termos uma resenha, mas obviamente analisando as partidas como elas devem ser analisadas. E amanhã tem Premier League, e lembrando que o Arsenal será o campeão dessa temporada. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana. Amanhã, Liverpool 1, Bournemouth 1. Nossa, ele é muito sonhador, né? Ele meteu aqui o Arsenal campeão. É um morfético. Campeão. É um morfético esse maluco aí. Arsenal campeão o que o da Premier League. Irá fazer em Anfield, o Suárez não fez em 3 anos. Tá certo então. Bom, vamos fechando mais essa grande transmissão. Vem aí todas as emoções da Conmebol Sul-Americana aqui na Rádio Futebol na Canela 2, com o jogaço entre Atlético Mineiro e Godoy Cruz. Na Rádio Futebol na Canela tem Botafogo e LDU. Rádio Sintonia Esportiva também vem de Botafogo e LDU. A todos, meu muito obrigado pela grande audiência e até a próxima. Rádio Futebol na Canela 2. UEFA Europa League é na Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Futebol na Canela 2.